Boa tarde, gente. Vamos lá, vou testar a conexão, vou testar meu suporte de carro. Vamos ver se dá certo, se vocês estão me ouvindo. Como eu tô com o carregador aqui, eu não sei se consegue ouvir direitinho. Vocês vão sentir aqui um balanço, tá todo mundo ouvindo? Quem tá ouvindo direitinho, coloca só um joinha aí. Até eu sair daqui de casa, balança pra caramba. Bota um joinha aí só pra eu saber se estão me ouvindo. Ou então coloca aí, tô ouvindo, tá certo, tá bom. E aí a gente vai batendo um papo enquanto eu tô testando isso aqui. Tá? Tá todo mundo ouvindo? Ou tá mudo? Ah, tá joinha. Então beleza, ok. Então, vou rapidinho ali na veterinária, lá do outro lado, que o Pandoquito resolveu brigar. Ele é muito brigão, o gatinho vai dar trabalho. E ele fez um buraco, ele deve ter brigado com alguém deu uma dentada na barriga dele. E ele tá com um buraco desse tamanho, assim, igual uma moeda na barriga. E eu já tentei, eu coloco remédio danado, lambe, morde, então ele vai ficar de castigo com aquele abajuzinho na cabeça para ele deixar de ser besta. Vou ter que ver se acho um colar daquele que caiba na criatura, pra gente poder curar a ferida. Eu não queria, acho uma covardia, aquilo horrível, mas fazer o quê? Eu boto o remédio, ele lambe, tira tudo e a ferida fica de novo aberta. Daqui a pouco tá feio aquilo, né? Então a gente tem que tratar pelo menos um dia que ele fique. Acho que é o suficiente para criar uma casquinha. Tá grandão, tá igual uma moeda assim. Alguém deve ter mordido ele e ele é muito levado, muito brigão. Pois é, e aí eu ia conversar com vocês, a gente vai falando assim, porque eu não tô acostumada a dirigir sendo gravada ao mesmo tempo, mas aí eu vou botar o óculos porque minha fotofobia é braba. Então, depois que eu operei a catarata, faz a luz entra, bate e forma um halo, assim, eu me sinto um Robocop. Né? Bom, então, aí eu vou mais tarde, eu tô um pouquinho enrolada hoje, eu quero ver se eu gravo o relato, se eu faço o relato da projeção que eu tive de madrugada. Gente, eu vou confessar pra vocês, eu tô passando um momento, hoje eu até conversei um pouquinho com o Marluz, que ele tá me ajudando aí nesse momento, acho que nada é por acaso, né? Vocês que acompanharam aí viram que o nosso encontro foi todo, não vou dizer casual, porque nada é por acaso e tudo tem uma orquestra por trás, a gente sabe que tem os verdadeiros arquitetos aí das situações. E eu, dentro do processo que eu tô passando, vivenciando agora, em termos de projeção, vocês já me conhecem, já sabem como eu sou, né? Eu tô dentro de um momento, desde que eu tive contato com aquele outro ser diferente lá da minha turma, que me apresentou que era uma Merkabah, sei lá, cada um fala de um jeito, aquele objeto que gira, e aí eu depois comecei a estudar para ver o que era aquilo, e realmente é um veículo é como se fosse um veículo que facilita o nosso transporte entre as dimensões, tá? Simplificando bem o babado. E eu tô tendo assim contato através das projeções com seres que até então eu nem conhecia, e eu acho que eu falei isso com vocês, eu fico um pezão atrás, né? E diante de tanta coisa que a gente tem ouvido, tantas pessoas fazendo canalizações diferentes, tanto contato com seres diferentes, e tem horas que, sei lá, sinceramente eu fico, será que isso não é mesmo um pouco do ego, da fantasia que a gente ainda alimenta, né? Até meu mesmo. Então, eu tô sempre desconfiada. Mesmo as coisas que vêm pra mim, pode vir com todo sintoma projetivo, pode ser o que for, a gente tem que analisar. Mas eu tô aí dentro de um processo diferente, sabe? Eu acho que até as coisas que aconteceram esse final de semana foi pra me mostrar, principalmente pra mim mesmo, pro meu ceticismo, que tudo é possível, que a gente... É só quando você tem conhecimento energético é possível. Por quê? Porque eu comecei a receber uns códigos de ativação de projeção. Eu que sempre fui contra forçar as pessoas. Só que esses códigos é como se fosse uma ferramenta nova que vai ajudar as pessoas a lembrarem do que estão fazendo. Ok, beleza. Mas tem um outro detalhe.
que eu trabalho do lado de lá, a gente é muito prático e muito objetivo. Se cair um pouquinho, eu tô entrando no túnel. Quando eu sair do túnel, a conexão volta, tá? Então espera só um pouquinho. É que às vezes aqui no meio do túnel a conexão falha. Então, eu preciso saber o que a gente... Por quê? Ok, a gente vai ativar uma galera. Isso é fato. Pelas informações que eu recebi, é como se eu agora eu não gosto nem de usar esses termos, é porque é difícil, não tem como falar de outra forma. É como se eles tivessem me ensinado como ativar as pessoas que já estão praticamente naquele momento X que eu sempre vinha falando do estado vibracional ali, do ponto de movimento vibracional do corpo físico mesmo, tá? Então algumas pessoas já estão nesse ponto, já conseguem chegar até esse tipo de vibração, de padrão vibracional. E essas pessoas precisam agora serem ativadas. E principalmente, não é só ativado, porque ativado a gente está sendo até com muita facilidade por causa da mudança de frequência. O problema é a gente ser conectado. E o lance de você ser conectado, você precisa saber com quem você está se conectando. E essa é a minha maior questão, tá? Então, quando eu fui para Levado a Recife, que eu falei para vocês que não foi por acaso, até pelo preço da passagem que eu consegui, né? Me foi mostrado o tipo de trabalho que está sendo realizado no astral. É um trabalho bem terreno da gente fazer essa limpeza, vamos dizer assim, de pineal, de programação nas pessoas que estão dentro das comunidades, para que essas pessoas consigam se libertar do padrão de miséria que elas vieram programadas. Essas pessoas que encarnam dentro das comunidades, dentro de locais muito pobres, elas vêm com essa programação dentro delas. Então é difícil uma pessoa, um ou outro consegue sair de uma comunidade assim e se tornar uma pessoa próspera. A maioria fica ali perpetuando aquele padrão da miséria, da pobreza, da dificuldade. Então o trabalho que a gente está fazendo do lado de lá é esse trabalho de limpar essa programação, principalmente das crianças. Isso me foi mostrado lá em Recife, ok? Então o trabalho que eu costumo fazer no astral é um trabalho muito terreno. Não é um trabalho que vai em outros planetas, não é um trabalho de conexão com a energia do planeta, não, um trabalho com a gente que está aqui encarnado e que estamos passando as nossas dificuldades e que a gente precisa de uma ajuda cada vez mais. Então, se agora é o momento da gente fazer conexão com a galera do lado de lá, se é o momento que a gente está recebendo essa ajuda extra, é preciso que a gente utilize isso aqui. Não adianta eu usar esse conhecimento, você agora vai ser ativado, eu vou ativar um monte de gente para, para fazer trabalho de energização para o planeta Terra. Oi? Não que isso não seja necessário, se é, também não estou falando que sim, nem que não. Mas dentro do meu propósito, eu me sentiria inútil fazendo isso, sabe? Dentro talvez do meu nível de entendimento, dentro do meu nível consciencial. Eu me sinto muito mais fazendo coisas que eu possa ver resultado ali. Mesmo que eu não veja um resultado, por exemplo, vamos sair para consertar a malha do planeta, para energizar o planeta. Alguém está vendo isso ser feito? Não. A gente sabe se realmente está funcionando? Não. Tem como medir isso? Não. Ok. Mas se eu faço um trabalho, como eu digo, que eu vi fazer, né? E eu não quero que vocês acreditem só porque eu falei. Mas como também todo mundo fala que está fazendo e a gente não consegue ver. A gente acredita porque essas pessoas têm credibilidade e vêm falando o que estão fazendo lá fora. Então, se de repente uma pessoa, o Papa, vem e fala pra gente, que é um líder religioso, vou parar aqui que é a pet shop, e fala pra gente que ele sai do corpo para fazer um trabalho pelo planeta, para pôr ordem no planeta, não sei o que e tal, ok, a gente vai acreditar. Mas eu prefiro assim, me sentir, já que ninguém vai ver, nem a gente vai ver, né? Eu prefiro pelo menos acreditar que eu estou fazendo algo
real, sabe? Algo que vai ajudar realmente quem está aqui. Quem tá vivenciando aqui no perrengue, quem está nessa dificuldade toda. Então, assim, dentro de tudo isso que me passaram, que era possível fazer essa ativação, que é possível a gente trabalhar com os códigos, essa coisa de ativação e código vem muito de uma outra galera, né, de um outro tipo de contato, contato mediúnico, contato espiritual, que agora a gente vê que muita gente está canalizando essas coisas. Então, quando eu recebi isso, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás. Eu digo, até que ponto é real e é possível isso, né? E aí encontrei Marluz, e o Marluz veio me mostrar que tudo é possível. Tudo é possível. Se é possível você materializar alguma coisa, e a gente já sabia dessa possibilidade. A gente sabia dessa possibilidade porque na própria Bíblia conta isso pra gente, e não é por ser a Bíblia, mas porque diversas pessoas relataram a mesma coisa em diversos momentos da história do mundo, foi tudo compiladinho ali e bate, né? Os relatos das pessoas em épocas diferentes. Então a gente sabe que em algum momento da nossa história isso foi possível, tanto que veio alguém aqui e mostrou, ó, materialização é possível, cura dos corpos físicos é possível, tudo isso é possível. E a gente traz essa teoria dentro da gente, como eu sempre trouxe. Mas ao mesmo tempo, a gente fica naquela, é possível, mas como fazer? É possível nós, agora, nesse estágio que nós estamos fazermos, será que é possível isso? E aí, esse final de semana eu vi que sim, é possível. Então, ótimo, aí virou aquela ficha. Se isso é possível, a gente realmente fazer toda essa programação de DNA que essa galera toda está falando que está fazendo, de reprogramação, é possível também, né? Então, virou, sabe? Deu aquela virada dentro daquilo que, por eu não ver lá fora, eu já achava, eu dizia assim, não, será que isso não é fantasia? Então é possível, todo o trabalho que está sendo realizado é possível. Tanto esses de pé no chão aqui junto do planeta, quanto aqueles que as pessoas dizem que realizam do lado de lá. Então é possível sim você alterar padrão de frequência do planeta através de talvez de manipulação de energia no campo eletromagnético. Tudo isso é possível, mas não é o trabalho que eu faço, né? Pelo menos não é o que eu faço lá fora e que eu vejo que eu consiga recobrar e trazer para cá. Então, o que virou isso dentro de mim? Assim, o que eu consegui, de repente, deu um clique, fez um clique. Que nós estamos realmente precisando de pessoas para trabalharem, mas como a gente está muito nessa fase do deslumbramento com as possibilidades no astral, é muito mais, talvez assim, interessante a gente sair numa projeção e ir para outro planeta, ver a Terra, o planeta Terra de longe, tentar fazer trabalhos nesse nível, né, de ajuda à malha eletromagnética, de você poder ajudar o planeta. Talvez isso seja muito mais interessante, mas a gente está precisando mesmo de trabalhadores braçais, sabe? Trabalhadores, como eu falo, pé de boi. E aí entrou nesse mecanismo todo, entrou justamente isso de, então, tudo bem, eu estou sendo talvez trabalhada, conectada para trazer pessoas para o trabalho no astral. Mas aí entrou o meu lado de combinação com eles lá, que é a projeção que eu passei essa noite. Porque tudo comigo é combinado com eles, gente, tudo. Eles não me obrigam a nada. Nada, eles não dizem assim, vai lá, vai aqui, vai ali, não me obrigam a nada. É por isso que eu falo para vocês que a galera que trabalha comigo respeita muito o livre-arbítrio. Eles sempre respeitam a minha vontade. E eu, apesar de ter visto isso tudo, acho que talvez desde que eu voltei de São Paulo, a minha cabeça ficou meio, sabe, que meio embarafunda. E eu confesso que eu senti vontade até de sair de cena. Eu conversei isso estava conversando isso com o Marluz ontem. Diante de tanta coisa assim, eu digo, gente, eu não sei se a gente está vivendo um momento que as pessoas precisam primeiro ir lá na coisa longe para depois vir para cá, e aí eu vou me sentir mal, porque eu não quero participar desse processo. Não faz parte. E talvez se eu faça um trabalho assim,
eu não vou estar me sentindo bem. E eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente está feliz. E eu me sinto feliz saindo aqui pertinho, realizando coisas que eu possa ajudar as pessoas aqui. Eu já falei para vocês que eu trabalhei já com pessoas que estavam tentando se suicidar, sabe? Já trabalhei mesmo com pessoas que têm problema com drogas, com vícios, para tentar ajudar. Esse é o meu trabalho, é muito terreno. E aí eu comecei a pirar um pouquinho. Eu disse, caramba, eu não sei até que ponto eu vou ajudar, até que ponto, porque não é fácil também fazer esse tipo de trabalho terreno, sabe? Talvez quando você faça um trabalho assim mais grandioso, um trabalho energético, o tipo de galera que te assessora é muito diferente da galera que faz um trabalho mais terreno. A gente lida com muito mais consciências terrenas, consciências que estão muito mais próximas de nós. Então são consciências que, de certa forma, ressoam muito mais facilmente conosco. Ao mesmo tempo, eu sinto que são muito mais reais. Essas consciências, muito além do que a gente eu tenho um pezão atrás, porque a gente não tem nem condição energética de, ao menos, reconhecer que nível de frequência e que nível energético elas estão trabalhando. Eu sempre falo para vocês que consciências, quando a gente fala de consciência, a gente fala de escolhas de fazer coisas legais e fazer coisas que a gente, dentro do nosso conceito, não são tão legais. Então, são várias... A cabeça assim, ó, né? Borbulhando. E aí, nessa projeção, que depois, se der, eu conto para vocês com detalhe, eu fiz um acordo, aonde tudo bem, a gente pode ativar a galera? Pode. É possível a gente ativar? Foi mostrado que é possível. Tem como a gente reprogramar através de códigos? Sim. Então, muita gente está sendo reprogramada para outras coisas. Então, é possível a gente reprogramar para que todo o nosso corpo vibre num padrão X que facilite a saída extracorpórea lúcida. É programação, tá? Programação é como... Falando simplesmente, programação de célula. O comando que o teu cérebro vai dar para as tuas células vibrarem num padrão X, e quando você adormece, esse padrão, elas vibrando nesse padrão, ela facilita a soltura sem a tua mente adormecer, você sai lúcido. Então tudo é possível, existe uma possibilidade física mesmo, de se fazer isso, ok. Só que o meu acordo do lado de lá, tá, então vou chamar uma galera? Vou, mas para fazer aquilo que eu quero. Eu sempre... Ele já me achou uma pentelha astral. Disse, essa mulher é chata pra cacete, lá vem ela. Eu disse, gente, ok. Quem tá passando os códigos são acima. Quando eu falo acima, para que vocês possam entender, eu sempre trabalhei com as consciências da Umbanda, tá? Minha raiz é Umbanda. Então são seres que desencarnaram, passaram um tempo aqui na Terra e que têm uma sabedoria muito grande e são assessorados por seres, uma hierarquia acima, que tem conhecimento energético para manter esses espíritos sem reencarnarem, sem sofrer a atração da Terra, para poderem ficar do lado de lá ajudando quem está aqui. Então, aqueles que sempre me ajudaram basicamente o tempo todo, eram essas consciências. Eu sempre tive um amigo que talvez ele seja o intermediário entre a galera daqui da Terra e a galera mais lá de cima, que eu falo que, nem sei se o nome dele realmente é Hilário, ele assinou, mas não posso testar, e já vi uma vez, né, eu brinco que ele estava de tênis, essa consciência não é tão nem superior nem tão terreno, mas é porque ele tem os olhos azuis, muito faiscantes, ele é muito claro, ele é muito grande, ele é alto, então eu sei que não, dentro desse fenótipo dele, que ele se apresenta, ele não tem uma forma tão humana quanto a nossa. Ele tem características de outras raças que também nunca perguntei de onde ele veio, nunca me interessei. E esse me acompanha desde menininha, né? Desde pequenininha. E ele é que é a ponte, é que está ligando essas duas pontas de trabalho. Então, eu fiz um acordo onde, ok, quem quer trabalhar comigo, quem quer ficar comigo, quem quer ser ativado, vai ser pé de boi. Então, é isso, sabe? É lógico que depois que você é ativado, você vai ter seu livre-arbítrio. Eu sempre falei que as consciências que trabalham comigo respeitam a nossa vontade. E é lógico que depois que você tiver um nível de consciência bem lúcido do lado de lá,
teus próprios mentores, vão surgir oportunidades de trabalho para você em outros campos, caso você não tenha afinidade com o campo mais terreno. Você vai começar a sentir, vai ser chamado para outros tipos de trabalho. Existem consciências acima, realmente, que trabalham de uma forma muito mais sutil, muito mais sutilizada. Tentando explicar um pouquinho para vocês, que eu tenho que entrar para comprar ali o colar do panduco. A gente pode tentar consertar a frequência toda do planeta, que isso vai interferir em todos nós a longo prazo, a médio e a longo prazo, vai alterar toda a nossa capacidade perceptiva, tudo é super válido e necessário. Então nós temos consciências bem superiores, com tecnologia talvez muito, muito mais superior do que essa outra galera para fazer esse tipo de trabalho. Você pensa bem, você está trabalhando com toda... Ainda bem que eu estou no posto, foi o combustível que eu pitou. Você está trabalhando com todo um nível de consciência global. Você está trabalhando com uma coletividade. Então você tem que trabalhar com frequências que possam alcançar todo mundo, modular toda essa frequência para que as pessoas consigam captar isso, né? Agora, você pode fazer o trabalho também pequenininho, 1 a 1, sabe? E esse 1 a 1, porque a pessoa que está aqui, se ela for ativada, se ela for modificada, se ela for tocada, ela já vai influenciar, ou ela já vai contagiar um outro que está próximo dela. Então é o trabalho do beija-flor lá para apagar um incêndio na floresta. É esse trabalho que a gente faz. Então são 2 tipos de trabalho. Um vem lá de fora para o planeta Terra, né, em nível global, que vai abranger toda a civilização terrena, e o trabalho que eu gosto de fazer, que é o prático, é o dia a dia, é o pouquinho, modificando um, modificando o outro, que esse vai trazendo essa alteração. O porquê eu fico às vezes com o pé atrás justamente porque eu acho que por eu ter sido educada, sei lá, ou ter vindo, né, com essas consciências que respeitam muito a nossa evolução natural, através das nossas escolhas, eu acho que você ativando, dá um trabalho do cacete. Imagina, somos 7 bilhões de habitantes do planeta. É muito mais trabalhoso você ficar fazendo esse trabalho 1 a 1 de ativação. Ativei essa pessoa. Ela agora está limpa e ela tem condição de fazer a escolha dela. Qual o nível de frequência que ela quer ficar? Ela vai fazer besteira ou ela vai fazer coisas boas? Ela vai ser altruísta ou ela vai ser egoísta? E assim a gente vai ativando todo mundo aos poucos. Isso dá um trabalho danado. E as outras consciências já acham que é muito mais fácil o quê? Mexer no campo eletromagnético do planeta, implantar uma nova frequência que vai reverberar nos nossos corpos, porque nós estamos sofrendo alterações naturais de DNA devido à frequência natural, né, que a gente está tendo essa alteração. Então é como se eles mudassem essa frequência artificialmente, aproveitassem esse momento para, já que está fazendo essa alteração, que está tá em período de transição mesmo os nossos corpos, tudo, vamos alterar um pouquinho esse DNA para botar a raça um pouco melhor, mais evoluída. Então essas consciências lá de fora fazem isso, só que eu vejo como um processo meio que artificial. A gente não está tendo o nosso livre-arbítrio, a gente não está evoluindo naturalmente. Estão dando um empurrão na gente, na raça humana, para que pegue no tranco. Tá? É válido, são formas distintas de se pensar em termos de educação e de crescimento. Né? Quem está certo? Não sei. Não sei. Então eu sou sincera com vocês, eu não vou dizer que está certo, que a maneira como a turma que eu vejo fazendo lá comigo está certo, se a outra turma que está certa, não sei. Mas eu vejo que são formas distintas de trabalho. Então, e o tipo de trabalho que eu tenho feito é alterando, limpando as pessoas para que possam realmente fazer suas escolhas. E principalmente com aqueles que trabalham num padrão de miséria, de pobreza, de escassez, que isso é um padrão que foi implantado no nosso DNA, de alguns, ou talvez de vários, de todo mundo no começo do planeta lá atrás, sendo que alguns conseguiram escapar
E são aqueles que estão agora aqui tentando acordar o resto da galera, tá? Então eu sou muito sincera com vocês, às vezes eu entro em parafuso, porque nem eu mesmo consigo entender o processo. Então é preciso algo acontecer para dizer, opa, eu tô com esses códigos já há um tempo, eu tenho tido essas projeções, vocês viram que eu não tenho feito relato, porque as projeções têm vindo tudo nesse sentido, e aí eu começo a achar, será que não é fantasia, será que eu estou me deixando também contaminar pelo outro time lá que também trabalha de outra forma? Mas aí veio essa projeção onde juntou tudo, conseguiu encaixar. O meu mentor é a ponte mesmo, ele traz a galera de lá, juntou com a galera de cá, porque eu sinto que ele está ali no meio, em termos evolutivos. Ele não está nem tão lá em cima e nem tão embaixo, tá? E ele conseguiu fazer essa ponte para que eu conseguisse entender isso. Todo esse mecanismo que foi passado, todo esse, eu não gosto de usar a palavra, mas eu não tenho outra, essa condição de fazer esse tipo de trabalho, tá? Não vou nem usar outra palavra que não convém. Essa condição que me foi permitida de fazer esse tipo de trabalho, de chamar, de conseguir ativar, primeiro limpar a pineal e chamar trabalhadores para que a gente possa fazer mais desse trabalho no planeta Terra com as consciências que ainda não têm condição. Essas consciências muitas vezes não têm nem condição de sair em projeção. Todo mundo pode sair? Todo mundo pode sair. Mas a gente precisa estar num padrão X. E a gente às vezes está tão desprogramado que enfiar aqueles códigos lá no nosso DNA, sei lá o que, lá na nossa essência lá atrás, que a gente não consegue fazer o nosso corpo vibrar, apesar da possibilidade orgânica, física, que todo corpo encarnado na Terra tem, a gente não consegue fazer isso porque faz parte de uma programação que foi imposta na gente, que a gente não teria essa capacidade. Então, o nosso trabalho é justamente fazer essa limpeza de programação em todas essas pessoas e principalmente dentro das comunidades. Isso é fato. Se a gente for ver, existem muito mais pessoas vivendo na miséria no nosso planeta do que na riqueza. Tem muito mais pessoas na pobreza do que na riqueza. Se a gente for fazer estimativa, a gente vê pelas nossas cidades, né? A gente tem uma comunidade onde tem muito mais pessoas vivendo ali, um número muito maior de pessoas, principalmente nas grandes cidades a gente vê isso. Então é um trabalho que é necessário fazer nesse momento, sabe, de transição, porque o planeta não vai passar não é que o planeta não vai passar, o planeta vai passar de um jeito ou de outro, é natural. Ele está indo e não quer nem saber. Mas para que a maioria dos habitantes do planeta passem de uma forma bacana para esse outro nível, né, que está chegando aí para gente, que já até chegou para essa nova dimensão, a gente precisa fazer esse trabalho. Senão nós vamos repetir só o sistema, com outras roupinhas, mas vai ser a mesma coisa. Nosso sistema de crença, nosso sistema de social, né, de convivência, vai ser praticamente a mesma coisa, só que talvez com outros nomes e com outra roupagem. E a gente não quer isso. Eu, pelo menos, não quero, tá? Quando eu falo de um mundo feliz, as pessoas falam assim, porque dinheiro não traz felicidade. Uma ova, não é que não traga felicidade, tá? Mas é preciso que todo mundo tenha condição de obter os mesmos recursos, porque senão é injusto. Não vamos ser hipócritas, gente. Uma criança que tem acesso a estudar num computador, vamos dizer, vamos dando um exemplo aqui, uma criança que tenha um computador para estudar, é óbvio que ela tem muito mais recursos do que uma criança que só tem um lápis e um papel na mão. Né? Ela vai ter acesso a muito mais informações do que aquela criança que não tem recurso nenhum, que está lá só com lapisinho e com papel. Então isso é hipocrisia. O dinheiro, a moeda de troca vai trazer sim, vai alavancar toda a humanidade. Eu, pelo menos, quando falo em humanidade evoluída, eu quero uma humanidade onde todos tenham a mesma capacidade, tenham o mesmo acesso aos recursos. Senão é injusto. Por que alguns têm acesso a um monte de recursos e outros não? Por quê? Porque existem consciências por trás disso que querem realmente que exista uma massa muito grande produtora de energia negativa. E quando você não tem muitos recursos e você vive consciente que você não tem condição, você vive o quê? Insatisfeito, você vive às vezes num processo de depressão, você vive infeliz, você vive
tudo isso gerando energia que alimenta essas consciências. Então, se a gente quer um planeta realmente mais feliz, a gente tem que brigar por um planeta onde todos tenham a mesma condição, os mesmos recursos. E para isso acontecer, a gente precisa desprogramar essa galera da escassez, da mentalidade da miséria, do que eu não consigo, tá? Então, eu me sinto muito mais útil trabalhando nisso. Que eu realmente quero um planeta melhor, com habitantes bem melhores, e queria que os 7 bilhões, eu não quero um planeta mais limpo, eu quero um planeta só com a elite, só com... Não, o planeta Terra pertence a todo mundo que encarnou aqui. Então a gente tem que dar condição para todo mundo continuar aqui, todo mundo evoluir, né? O que a gente tem que tirar são as consciências ruins, negativas, que sempre pensaram no egoísmo. Só isso. Esses aí, se puderem, vão para Plutão. E a gente continua aqui trabalhando, que é para que todo mundo consiga realmente evoluir, fazer melhores escolhas. E a gente só consegue fazer escolhas quando a gente tem condição de escolher. Se a gente não tiver a condição de escolher, a gente é refém de tudo. Você vê até nos relacionamentos. Se você não tem, seja qual for o relacionamento, às vezes pai e filho, marido e mulher, seja lá o que for, se você não tem independência financeira, você é refém daquele relacionamento. Quantas relações tóxicas existem de mãe e filho, pai e filho, ou vice-versa, e às vezes é obrigado a ficar porque ou o filho mantém um pai, ou o pai está mantendo o filho. Dependência financeira, a gente vive num mundo material. Quantos relacionamentos amorosos, casamentos também vão se perpetuando, gerando mais karma, mais briga, mais não sei o quê, porque não existe uma independência financeira. Vamos combinar. Quantos casais estão juntos só porque não tem condição de eu ter minha casa, você ter a sua, cada um bancar suas contas? Então, é preciso a gente realmente trabalhar nas pessoas isso para que todos sejam prósperos, para que todos possam ter recursos para se fazer escolhas limpas, claras, sem interesse em nada. E falei pra caramba, eu vou ver se eu arrumo um colar ali pro Pandoco, porque ele não vai ter escolha, ele vai ter que usar o colar dele, porque senão ele vai fazer um buraco imenso da barriga. Eu tô botando remédio e aquele danado tá se lambendo todo. Tá, mas vai ser por um bom motivo. Eu quero que ele fique bom. Tá bom, gente, olha, obrigada aí, a gente se vê. Voltando em casa, eu vou tentar gravar o relato com detalhes para vocês, mas vocês já pegaram mais ou menos o que é, né? Que eu sou a pentelha astral, que eu chego lá, questiono, eu digo, vou fazer, mas vamos lá, tem que ser do meu jeitinho, senão não faço não. Tá bom? Beijinho aí pra vocês, vou ver se eu consigo lá o colar pra ele, tá? E botar gasolina, que senão eu vou ficar aqui enguiçada sem gasolina. Desde que eu voltei de São Paulo, foi a gasolina que eu voltei, mas ainda tô no posto. Ó, beijos e a gente se vê mais tarde.